Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui na casa de Deus. Uma boa noite para você também que está em casa. Seja bem-vindo à Igreja de Botafogo. A gente fica muito feliz em receber cada um de vocês. Hoje nós vamos trabalhar um tema que tem como título Abra os Olhos. Hoje a gente vai pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, restaure a nossa visão, para que a gente consiga entender a vontade dEle para a nossa vida. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, no capítulo 24. A história que nós vamos analisar hoje, o texto bíblico, é sobre Jesus e os discípulos a caminho de Emaús. E como esses discípulos e essa história tem muito a nos ensinar. E é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta. Se Dinei quiser projetar o texto também, tá bom? Fecha seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Maravilhoso Deus, agora a sua palavra foi aberta e pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente através do teu Espírito Santo, acalmando o nosso coração, impedindo, Senhor, que distrações tirem a nossa atenção da sua palavra e que possamos, ó Pai, compreender a sua vontade para a nossa vida. Não permita, Senhor, que as minhas falhas impeçam a tua igreja de ouvir a sua voz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem, um relato muito conhecido. Talvez você, caminhando aí no seu ano bíblico, já deve ter lido essa história, tirado algumas impressões, mas é importante a gente sempre lembrar que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A cada momento que a gente lê, ainda que seja o mesmo texto, a gente pode tirar impressões, ensinos diferentes daquele texto. Então, por isso que é importante que você, em primeiro lugar, esteja com a sua Bíblia aberta, você em casa também, e que você preste atenção nos detalhes do texto. Esse texto de Lucas capítulo 24, a gente vai ler aqui a partir do verso 13, é um texto rico em detalhes. Hoje eu não vou conseguir expor todos os detalhes, isso aí quem sabe pode ficar para uma outra oportunidade, a gente conseguir explorar outros aspectos aqui do texto de Lucas capítulo 24. Mas vamos à leitura da palavra do Senhor. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é o 3º dia desde que estas coisas se sucederam, é verdade também que algumas mulheres de que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram então dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração,
para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-lhe partido, lhes deu. Então lhe se abriram-se os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha-lhe as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Louvado seja Deus por sua palavra. Que história, né? Só de ler a gente já fica com o coração batendo forte. Porque é um texto que ele vai dizer de diversos aspectos em relação às expectativas do ser humano, em relação aos propósitos divinos e principalmente em relação quando eu tenho um verdadeiro encontro sincero, diferente com as Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser um livro que, mais do que lido, ele precisa ser vivido. Mas toda vez que a gente ler esse livro, entrar em contato com esse livro, ele precisa mexer com o nosso coração. Ele precisa fazer uma transformação na nossa vida. E é através desse livro, quando Jesus expõe as Escrituras, que ele vai falar do seu real objetivo em vir a essa terra. Eu gosto demais como Jesus gosta de revelar a sua missão, o seu propósito para algumas pessoas específicas. É no diálogo, geralmente com uma pessoa, duas, que Jesus revela a sua divindade. Foi assim com Nicodemos, foi assim com a mulher samaritana, foi assim com esses dois discípulos que estavam tristes, porque o seu mestre havia morrido. Mas é interessante a gente notar alguns detalhes do texto. Em primeiro lugar, eles saem de Jerusalém e vão para Emaús, numa distância de 11 quilômetros. O que tinha acontecido em Jerusalém? Jesus tinha morrido. Chegou a sexta-feira, o mestre morreu, crucificado. Passa o sábado, no domingo, as mulheres vão até o túmulo, não encontram o corpo de Jesus. Chegando lá, o anjo diz assim: o que vocês estão procurando? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Elas voltam, contam para alguns discípulos, alguns não acreditam. E esses dois discípulos, sabendo das notícias, e talvez com muito medo, retornam agora, vão em direção a Emaús, dizendo assim: parece que nós que rompemos com o judaísmo, nós que seguimos esse Cristo, parece que agora acabou. Não vai dar mais, vamos voltar. E eles começam a caminhar, voltar esses 11 quilômetros, e eu fico imaginando o que passava na cabeça desses homens. O texto vai dizer, se você olhar aí com muita atenção, eu disse que os detalhes são importantes nesse texto, no verso 17 diz que eles estão tristes. Jesus faz uma pergunta para eles, dizendo assim: por que vocês estão preocupados? Tristes. Talvez o coração desses homens era assim: acabou para a gente porque o nosso mestre, a nossa esperança, aquele que disse que transformaria a nossa vida, ele se foi, então é melhor a gente voltar para a nossa velha vida. E eles voltam tristes. Nosso mestre morreu, e agora? O que será de nós?
Quanto de nós já também não vivemos experiências parecidas, quando algumas coisas fogem também do nosso controle? Talvez você já tenha pensado assim, estou seguindo a Jesus, mas parece que algumas coisas não acontecem na minha vida, não tem uma mudança na minha família, não tem uma mudança dentro do meu contexto. Acho que é melhor eu voltar para a minha antiga vida, fazer o que eu fazia antes. Mas muitas vezes, algumas coisas também fazem com que a gente comece a ter um pensamento duvidoso. Às vezes é uma falência de uma empresa, a perda de alguém, uma demissão, um relacionamento que acaba se rompendo, e aí a gente volta triste dizendo assim, será que acabou? Será que agora as minhas perspectivas, os meus sonhos, e agora? Quantas vezes também o sentimento de preocupação e tristeza também não toma conta do nosso coração? Esses discípulos começam a caminhar, voltando para Emaús, indo em direção a Emaús, dizendo assim, é melhor a gente mudar os planos, é melhor a gente mudar a rota. No caso desses 2 discípulos, eles abandonaram tudo para poder seguir a Jesus. Só que agora, na visão deles, eles achavam que o seu mestre estava morto e assim então não valia mais a pena viver por um propósito. Quantas vezes também a dor, o sofrimento não bate na nossa porta sem mandar recado? E às vezes a gente pensa em desistir de tudo. E às vezes a gente pensa em abandonar o ministério, abandonar a igreja, abandonar a liderança. Quantas vezes as dificuldades começam a ser intensas na nossa vida e a gente pensa assim, é melhor deixar isso para lá. Porque parece que eu estou seguindo Jesus e as coisas não estão acontecendo. Não estão acontecendo da minha maneira, do meu jeito, do jeito que eu pensei, do jeito que eu projetei. E aí tem uma palavra muito interessante dentro desse diálogo. É que a visão dos discípulos estava equivocada em relação à missão do Messias. Olhem comigo, e a gente vai voltar ainda para a parte inicial do texto. O verso 21 diz assim, ora, nós esperávamos que ele fosse redimir a Israel. O que é isso daqui? Expectativa. A gente esperava que ele fosse redimir Israel. E redimir aqui tem o sentido de salvar, libertar, resgatar. A expectativa desses discípulos aqui estava equivocada, porque esse resgate não seria um resgate de redenção, de salvação, mas sim de tirar o jugo de Roma. E quando acontece, eles veem agora que o Messias, o mestre, e eles chamam aqui o profeta, estava morto, ele falou assim, as nossas esperanças acabaram. Expectativas erradas muitas vezes nos traz a frustração. A gente tem expectativa em muita coisa na nossa vida, não é assim? Quando a gente começa a namorar, a gente tem expectativa, não é verdade? Aquele ali vai ser o rapaz que eu vou me casar, ele é perfeito, ele não erra, não é assim? Eu me lembro que quando eu fui conquistar a Andressa, deve estar vendo aí, eu tinha um Celtinha 2010. Rapaz, o Celtinha nunca ficou tão limpo como naquele dia. Pretinho nos 4 pneus, você sabe, né? Silicone. Celtinha chegou cheiroso, top. Ela entrou no carro, a gente foi sair para comer um hambúrguer, e aí o Celtinha ali, a música tocando ali, música, né, da igreja, claro, tocando. Eu falei assim, pronto. Começamos a namorar, passou um mês depois, fui buscá-la de novo, Celtinha todo barrento, cheio de lama. Ela deve ter olhado e falado assim, expectativa. Colocamos expectativa nos relacionamentos.
Colocamos expectativas na igreja, no pastor da igreja. O pastor tem que pregar como eu quero. O pastor tem que me atender do jeito que eu quero. É assim. Só que quando as coisas não acontecem, o que vem em seguida? A frustração. A gente se frustra com as pessoas, com os relacionamentos. Os discípulos colocaram uma expectativa errada, porque tiveram uma visão do Messias errada, equivocada. E muitas vezes quando nós temos uma expectativa errada nas coisas, e vem a frustração, geralmente também vem o abalo da nossa fé. Às vezes você está frequentando a igreja há tanto tempo e algumas coisas não acontecem da forma como você esperou, como você imaginou, e a primeira coisa que você pensa é: Deus me abandonou. É melhor mudar, é melhor parar, é melhor deixar de ir à igreja porque as coisas não estão acontecendo como eu quero. Essa era a visão deles. É por isso que eles estavam tristes, é por isso que o coração deles estava amargurado, preocupado, porque a visão que eles tinham do Messias, a expectativa que eles tinham do Messias não se cumpriu na visão deles. Mas por que não se cumpriu? Jesus, sabendo e conhecendo o coração deles, Jesus começa a caminhar com eles. Olhem comigo o verso 15, por favor. Pode projetar aí, Dinei. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, Lucas faz questão de colocar algumas palavras, e eu já disse aqui que a Bíblia não desperdiça palavras. Ele diz assim: o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus começou a caminhar com os dois. Eles estão discutindo o que aconteceu em Jerusalém. Falaram que que o corpo do mestre não estava no túmulo, mas ninguém mais o viu. E o coração entristecido, o coração preocupado, e Jesus começa a caminhar com ele. Eu fiquei imaginando essa cena. Jesus do lado dos dois, e eles discutindo, e Jesus caminhando com eles, e eles discutindo. E é interessante que Lucas vai dar um outro detalhe, no verso 16. Está marcado com caneta de ouro aqui na minha Bíblia, porque diz assim, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. A Bíblia não vai dizer qual é o motivo que os olhos deles estavam impedidos, mas Jesus estava caminhando do lado deles, o próprio Jesus estava do lado deles, mas eles não conseguiram enxergar o Mestre. Estavam preocupados demais com muita coisa, e a presença do próprio Cristo estava ali, em pessoa, e eles não o reconheceram. Quantas vezes também as lutas, as labutas da vida nos impedem também de reconhecer Jesus. A gente vai como aqueles discípulos que estavam no barco, o barco vindo a naufragar, a tempestade veio, o vento veio, o mar revolto, Jesus está no barco dormindo e os discípulos com as suas próprias forças, tentando salvar o barco. Depois eles se lembraram que Jesus estava no barco dormindo. Depois de tentarem com as suas próprias forças. Mas Jesus sempre esteve ali. E eu preciso dizer isso para você, Jesus está do seu lado o tempo todo. Jesus nunca te abandonou, você nunca esteve só, você não está só, o eu sou está contigo, porque Ele é o mesmo, a Bíblia diz que Ele não muda. Só que será que você tem reconhecido Cristo do seu lado? Ou será que os seus olhos estão fechados para poder reconhecer a presença de Deus, a manifestação de Deus na sua vida? Tem coisas que podem impedir a gente de reconhecer Jesus. E a principal delas são os nossos pecados. A nossa falta de arrependimento.
a nossa falta de conversão, de sinceridade, de entrega. Os nossos medos, as nossas preocupações. Quantas vezes a gente vai tentando resolver tudo e levando a vida da nossa maneira, do nosso jeito. Aí depois a gente vai lembrar que Jesus estava sempre ali. Mas depois que eu já caminhei, depois que eu já decidi, depois que eu já escolhi, aí eu lembro. Os discípulos ficam espantados porque a notícia que corre no jornal era o que estava acontecendo em Jerusalém. E Jesus é muito pedagógico. É interessante como Jesus é pedagógico. Porque Jesus vai abrir um diálogo com os discípulos. É incrível como Jesus sabe entrar nas conversas. Eu tenho dificuldade. Eu fico esperando até alguém me dar a oportunidade. Jesus não. Jesus ele já entra na conversa de uma maneira muito pedagógica. Olha o verso 17. Então lhes perguntou Jesus. Então Jesus lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Uma pergunta, ele sabia ou não sabia? Claro que ele sabia. Ele sabia o que eles estavam falando. Mas Jesus abre uma ponte para ter um diálogo, para poder quebrar o gelo. E a resposta que os discípulos dão é impressionante. Porque Cleopas, que é o único que é mencionado aqui, diz assim: será que você não está sabendo o que está acontecendo? O que aconteceu em Jerusalém? E aí Jesus é de novo pedagógico, porque Jesus não cria barreiras para poder se aproximar das pessoas. Que Jesus vai fazer uma segunda pergunta, verso 19. E lhes perguntou: quais? Que coisas estão acontecendo? E agora eles vão ter que explicar. Eles vão dizer: Jesus, o Nazareno, o varão, profeta, poderoso em obras diante de Deus e do povo. É sobre ele que a gente está discutindo, é sobre ele que a gente está falando. Agora Jesus então consegue, de fato, entrar na conversa, criar a ponte de diálogo, para então começar a trabalhar no coração daqueles homens. Queridos, a gente precisa aprender mais com Jesus como falar com as pessoas. Jesus tinha uma arte pedagógica, uma arte de comunicação incrível. Ele não cria barreiras, não cria obstáculos. E as perguntas de Jesus, elas trazem sempre uma reflexão. E aí esses discípulos começam a abrir o coração, mas é interessante que eles não eram de todos nécios. Eles não eram de todos alguém que não tinha uma clareza do que aconteceu. Porque se você olhar o verso 20, eles vão dizer exatamente quem foram os responsáveis por crucificarem Jesus. Eles dizem assim: foram as nossas autoridades, os nossos líderes. Mas eles continuam caminhando, tristes, preocupados. E eles dizem assim: nós esperávamos que quando acontecessem essas coisas, quando então prendessem Jesus, ele então se revelasse como um rei poderoso, tirasse o jugo de Roma, e então agora a gente então seria vencedor. Mas não foi isso que aconteceu. Porque a missão do Messias, ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Essa palavra resgate, ela é muito interessante. Se você for comigo em Mateus, capítulo 20, verso 28. Olha que interessante. Mateus, capítulo 20, verso 28. Jesus vai declarar sua própria missão. Depois do pedido inconsciente aí de Tiago, da mãe de Tiago e João, Jesus dá uma resposta sobre o seu ministério. Mateus 20, 28, ele diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Essa palavra redimir de Lucas, no hebraico, é a palavra goel, que significa remidor, redentor, resgatador. E essa palavra resgatador, ela tem um paralelo impressionante com uma outra história da Bíblia que você já deve ter ouvido. Boaz e Ruth. Vamos lá no livro de Ruth? Olha que interessante. Porque a palavra resgatador ou remidor, ela tem que ver com um costume judaico, que era justamente quando a mulher perdia o seu marido. Se esse marido tivesse um irmão, esse irmão solteiro deveria então casar com essa mulher, para que o nome desse marido que foi morto, a descendência, continuasse. Então esse irmão era o parente mais próximo, era o resgatador. Se caso esse homem que morreu não tivesse um irmão, o parente mais próximo fazia então o resgate, casava com essa mulher para que a descendência continuasse. E aqui no livro de Ruth, você conhece a história. Elimeleque, depois de uma grande fome que Belém passava, decide pegar a sua família e levar para a região de Moabe. Ali morrem os seus 2 filhos. E então fica apenas Noemi com as suas 2 noras, Orfa e Ruth, porque os filhos também morreram. Essa história é impressionante. Aí no capítulo 2, verso 1, olha o que diz aqui. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Era o parente próximo. Só que tinha um detalhe. Boaz não era o parente mais próximo. No capítulo 3, verso 12, Boaz vai pedir permissão para o parente mais próximo, ou seja, para o resgatador mais próximo, para então ter Ruth. Diz assim o verso 12 do capítulo 3. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Ou seja, mais próximo do que eu, tem um parentesco maior do que eu. Boaz encontra esse resgatador, abre um diálogo com ele, e o resgatador abre mão do resgate. Verso 6 do capítulo 4. Vamos caminhando aqui na história de Ruth, para você entender Lucas. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. E aí no versículo 8, Boaz então vai exercer o seu direito de resgatador. Disse, pois, o resgatador a Boaz: cumpra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunha. Aí você pode perguntar assim: mas pastor, o que isso tem a ver com a história de Lucas e com a história de Jesus? Obed casa com Ruth, Boaz casa com Ruth, já dei até a resposta. E eles vão ter um filho. Qual o nome do filho? Obed. Obed tem um filho. Qual o nome do filho? Jessé. Jessé tem um filho. E qual o nome do filho? Davi. Mateus capítulo 1, vamos lá. A gente vai voltar para Lucas. É só para você entender o contexto. E por que Jesus é o nosso resgatador. Mateus capítulo 1, verso 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. Obed a Jessé.
Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão. E aí, se você continuar, vem a genealogia, e aí verso 16 diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. É dessa genealogia, desde Ruth com Boaz, Obed, que vem o Cristo, o Salvador. E o que Jesus vai fazer agora como resgatador? Jesus vai explicar para esses homens qual era a sua missão. E Jesus usa a Escritura. Isso é fantástico, queridos. Porque é através da palavra que você reconhece o Messias, a revelação de Deus, o resgatador, aquele que veio para resgatar a gente dos nossos pecados, que veio nos redimir. Esse é o propósito dele. E quantas pessoas têm uma visão errada de quem é Jesus, da sua obra? Jesus, então, caminhando com esses homens, chega o momento que Jesus vai abrir um outro diálogo. Olhem comigo o verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Lucas 24, verso 25. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus abre o Pentateuco, começa por Moisés e diz assim, está vendo Gênesis? É sobre mim. Está vendo o Êxodo? É sobre mim. Está vendo o Levítico? É sobre mim. Está vendo os profetas? É sobre mim. Está vendo as Escrituras? É sobre mim. É sobre a minha obra de salvação. É sobre a minha obra de redenção. Tem muita gente procurando muita coisa nas Escrituras, que não é a revelação de Deus. Há pessoas que vão procurando um outro evangelho, que não é o evangelho que salva, que não é o evangelho que transforma. Há aqueles que vão procurar nas Escrituras a prosperidade material. Aqueles que vão atrás das Escrituras somente atrás de curas, milagres, poderes. Na palavra de Deus, a gente tem que encontrar Cristo e a sua salvação é a vida eterna. Jesus começa a explicar para eles desde Moisés. E eu quero ir um outro texto com você, para você ver como Jesus fazia questão de explicar a palavra, expor a palavra. Atos capítulo 8. A gente já vai concluir, fiquem tranquilos. Atos capítulo 8 tem o encontro de Filipe com eunuco. Quem envia Filipe ao deserto para encontrar o eunuco é o Espírito Santo, é uma ação divina. E o eunuco, ele vinha lendo o profeta Isaías, lá no capítulo 53, que fala da morte de Cristo. Só que o eunuco estava cheio de dúvidas. Ele não conseguia entender e ele ficava pensando assim: de quem que está falando o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? E aí o Espírito Santo manda que Filipe vá até o deserto para poder encontrar com ele e tirar a dúvida. E olha o que Filipe vai fazer. Atos capítulo 8, a partir do verso 30. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou a Filipe a subir e sentar-se junto com ele. Ora,
A passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Verso 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe quem? Jesus. A Bíblia é para ser estudada, explicada. A gente tem aqui algumas pessoas que estão estudando a Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar salvação através de Cristo Jesus. Se você ainda não estuda a Bíblia, eu convido você a vir estudar a Bíblia conosco. Jesus começa pelos profetas. Filipe vem aqui e começa a expor a Bíblia, explicar a Bíblia, palavra por palavra, mostrando o verdadeiro significado de Isaías 53, dizendo assim: você precisa aceitar esse Salvador. E se você continuar a história de Atos capítulo 8, depois você vai ver que o eunuco diz assim: tem água ali, o que impede para eu ser batizado? Filipe diz assim: nada, você só precisa crer. Aí o eunuco diz assim: eu creio. Aí ele então vai lá e batiza o eunuco, e diz que o eunuco saiu cheio de júbilo. Quando a gente entende as escrituras, a gente abre o coração para entregar a nossa vida a Cristo, e a gente decide então entregar tudo para Ele, e a gente vem ali, no final, a gente desce as águas, demonstrando a nossa fé e o nosso amor. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o que está faltando para você entregar sua vida a Cristo? O que está faltando para você ser batizado? Jesus começa a explicar as escrituras para esses dois homens. Eu fico imaginando um estudo bíblico com Jesus, como é que não deve ser, doutor Nelson? Imagine você, se o estudo bíblico com Antônio, obreiro, já é bom, imagine com Jesus. Se o estudo bíblico com o pastor Arthur já é bom, imagine com Jesus. Jesus começa a dar o estudo, começa a falar sobre as profecias, sobre a sua missão. E é interessante que eles vão se aproximando da aldeia. E aí diz o verso 28. Eu disse que você ia ver alguns detalhes fantásticos aqui. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, ou seja, de continuar. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. Já tinha passado ali o pôr do sol. Fica conosco. Os comentaristas vão dizer assim: a companhia de Jesus é muito boa, que ninguém quer ficar longe. No relato da mulher samaritana, não vou ler por causa do tempo, mas você pode ver lá em João capítulo 4, lá no finalzinho, vai dizer que a mulher samaritana, depois do encontro com Cristo, ela vai, chama as pessoas vêm, acreditam em Cristo, decidem por Ele, começam a crer nele, e aí depois, na hora que Jesus vai embora, eles falam assim: espera aí, fica mais aqui. Aí diz que Jesus ficou mais 2 dias com eles. E aí outras pessoas começaram a crer e também decidiram por Ele. A companhia de Jesus é maravilhosa. Não abra mão da companhia de Jesus na sua casa. Não abra mão da presença de Jesus na sua casa. Todos os dias a gente precisa fazer um convite: Jesus, entra na minha casa. Jesus, eu quero a sua companhia, eu quero a sua presença. A sua presença, Jesus, é indispensável. A sua presença, Senhor Jesus, precisa estar aqui, para que eu me fortaleça, para que eu continue na minha fé, para que eu avance na minha jornada. Jesus, eu não quero abrir mão da tua presença, da sua companhia. Fica mais um pouco, não vá embora. A gente manda Jesus embora, sabe quando? Quando a gente quer a nossa independência. Quando nós queremos ser o centro de tudo. Quando nós queremos tomar a vida, seguir a vida do nosso jeito, fazendo da nossa vontade. Jesus quer bater na porta, quer que você abra a porta, porque Ele quer entrar e transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. E é interessante que quando eles pedem para Jesus ficar com eles, sabe o que Jesus faz? Fica.
Pastor, é simples assim? Simples assim. Ele não botou nenhum requisito, pastor, não. Ele ficou. Isso significa, se eu pedir para ele ficar na minha casa, na minha vida, também. Jesus ficou com eles. E agora Jesus vai para um outro momento também muito significativo e muito importante. Eles vão fazer uma refeição e diz o verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-lhe partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e o reconheceram. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White vai dizer que quando Jesus reparte o pão, os discípulos veem as chagas de Cristo. E disseram assim: é o Messias. E diz que os olhos deles se abriram. Seus olhos estão abertos. Seus olhos estão abertos para a palavra, para a mensagem. Seus olhos estão abertos para as Escrituras, para a palavra de Deus, aquilo que transforma o seu coração, a sua vida, aquilo que mexe com o nosso coração. Porque depois os discípulos vão olhar uns para os outros e vão dizer assim: será que o nosso coração não estava ardendo quando ele expunha-lhes e explicava as palavras? Será que o seu coração não está ardendo mais pelas palavras de Cristo, pela palavra de Deus? Será que quando você entra em contato com essa Bíblia, com a palavra de Deus, seu coração não bate mais forte? Quando a gente abre esse livro aqui e pede para que ele transforme a nossa vida, o nosso caráter, e somos sinceros de coração, algo acontece e ele atende, porque Jesus quer nos transformar, Jesus quer nos santificar, e ele faz isso através da palavra. Sabe qual é o resultado de um verdadeiro encontro com Cristo? É o testemunho. Porque eles estavam indo sem esperança. E diz o texto que eles voltam e vão contar para os outros a experiência que eles tiveram. Sabe, Jesus não quer que você fique vivendo das experiências dos outros. Jesus quer que você tenha a sua experiência com Ele, a sua comunhão com Ele, o seu contato com Ele. Não é errado você assistir pregações, ver vídeo, mas Jesus quer que todos os dias você abra a sua Bíblia e fala assim: Senhor, fica aqui, porque eu quero ter um encontro com o Senhor na palavra. Eu quero ler aqui e entender o seu desejo para a minha vida, para a minha família. Eu quero ter um encontro contigo. E esse encontro com o Senhor vai produzir, vai arder o meu coração, a ponto de eu não conseguir segurar essa mensagem dentro de mim. E aí então eu vou contar para outro, para que ele também tenha a mesma experiência. E essa experiência ele conte para outro, e assim a sua mensagem vai alcançando muitos corações. Jesus quer que o seu coração arda por Ele e pela palavra. Queridos, a gente precisa ter sede e fome da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando aberta, precisa arder no nosso coração. Eu lembro que toda vez que eu via a Andressa, meu coração disparava, né? É assim, né? A gente fica bobo, não é verdade? O coração dispara. Até hoje dispara, viu? Mas o nosso coração precisa disparar pela palavra de Deus. Precisa transformar o nosso caráter, os nossos relacionamentos, as nossas atitudes. Tem que produzir fruto, e bons frutos, para a honra e glória de Deus. 3 coisas importantes para dizer para você, para a gente poder finalizar. Em primeiro lugar, Deus quer tirar a tristeza do seu coração e a preocupação
e colocar a esperança. Jesus disse para os discípulos assim: não se turbe o coração de vocês. Credes em Deus, credes também em mim. Eu sei que às vezes algumas coisas na vida a gente não tem controle, tiram a nossa paz. Mas quando a gente sabe quem é o Senhor da nossa vida, o centro da nossa vida, não faz a gente perder, isso não faz com que a gente perca o foco. Segundo lugar, não esqueça que Jesus está ao seu lado. Louvado seja Deus. Quando você não tiver forças para caminhar, Ele te pega no colo. Quando você estiver bem dos seus pés, Ele segura nas suas mãos e vai caminhando com você. Mas Ele sempre está do seu lado. Terceiro e último ponto. Que o seu coração arda por Jesus e pela palavra. Quer encontrar Jesus? É na palavra. Quer entender a vontade dEle para a sua vida? É na palavra. E nós estamos aqui como igreja para poder te ajudar. A gente quer ser um Filipe na sua vida. Que em nome de Jesus os nossos olhos hoje sejam abertos através da palavra. E a gente encontre na palavra a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.